A maioria das árvores se alimenta de uma dieta constante de dióxido de carbono, água e luz do sol, mas outras têm um apetite um pouco diferente, devorando tudo de cercas a carros inteiros. Aqui estão algumas árvores provando que realmente são cascaduras quando se fala em apetite. Claro, árvores não se abrem de repente e engolem coisas como em algum filme de terror barato dos anos 80. No entanto, muitas delas são plantadas perto de objetos sólidos, e com o passar dos anos, eles se tornam meros obstáculos no caminho do crescimento natural. As árvores não podem simplesmente mover suas raízes, e precisam crescer para cima e para fora, adicionando mais madeira ao caule. Graças às maravilhas da natureza, isso significa que as árvores costumam reagir a objetos permanentes crescendo gradualmente ao seu redor. Pode levar centenas de anos, mas em muitos casos como esses, objetos são absorvidos e devorados até que começam a desaparecer por completo. A seguir, estão alguns exemplos dessas forças em ação que você vai ter que ver para acreditar. No canto nordeste da rodovia Vashon, na ilha Vashon, em Washington, há uma raridade que intriga os visitantes há décadas. Suspensa a cerca de 2 metros do chão está uma bicicleta infantil enferrujada, que passa direto pelo tronco de uma árvore alta. Várias histórias tentam explicar, incluindo um conto comovente que um garoto amarrou sua bicicleta antes de ir para a guerra e nunca mais voltou. Mas como realmente terminou em uma situação tão bizarra, ainda permanece um mistério. Alguns datam a bicicleta de 1910 e especulam que os galhos bifurcados de uma muda jovem podem ter se entrelaçado entre o quadro, carregando a bicicleta no ar enquanto crescia, no estilo João e o pé de feijão. Ruas arborizadas certamente parecem uma ideia romântica até que essas árvores começam a engolir tudo que encontram. Dá uma olhada nessa caixa de correio vermelha tradicional localizada no bairro de Hammersmith, em Londres, que está lentamente sucumbindo ao apetite voraz da natureza. Em 2018, os residentes de uma rua semelhante em Cardiff também foram obrigados a parar de usar sua caixa de correio local pela primeira vez em mais de 100 anos, depois que ela ficou envolta por essa árvore. A árvore foi plantada como uma muda em 1910, antes da caixa de correio chegar, provando que não importa o quanto demore, a natureza sempre dá a última risada. Localizado na esquina da Rue du Corps de Garde, em Old Quebec, está um olmo americano que atrai atenção. Emaranhado em suas raízes retorcidas está um objeto que lhe valeu o nome de a Árvore da Bala de Canhão. Pessoas curiosas param e especulam como isso poderia ter acontecido e quando, mas o debate continua. Na verdade, o objeto não é uma bala de canhão real, mas uma bomba não detonada. Não surte ainda, essa bomba não vai explodir tão cedo. Bombas desse tipo teriam sido carregadas com material incendiário e acesas com um pavio, mas este projétil permaneceu oco. Em 1759, a artilharia britânica disparou um grande número desses projéteis, levando alguns a afirmar que um deles caiu ao pé da jovem árvore. No entanto, o historiador Jean-François Caron propõe que a bomba foi deliberadamente fixada na rua para funcionar como proteção para a casa na esquina de danos causados por carroças. Uma semente então se enraizou perto do canto da casa, prendendo a bala de canhão enquanto crescia. Quando você perde algo, o último lugar que você pensaria em olhar é dentro de uma árvore. Em 1980, Mark Herdon e seu irmão perderam um boneco Stormtrooper e nenhuma busca foi capaz de ajudá-los a encontrar. 24 anos depois, em 2004, o adulto Hendon estava visitando seus pais quando percebeu algo saindo de uma das árvores do quintal. Com certeza era seu Stormtrooper desaparecido, agora um acessório permanente dentro do tronco da árvore. Boa sorte para tirar ele daí. Uma floresta, na área de Neva Bridgehead, na Rússia, funciona como um museu militar como nenhuma outra. Envolvidos nas árvores que povoam as florestas estão lembretes brutais do conflito humano que ocorreu lá no meio da Segunda Guerra Mundial. Esta área foi um local de uma das campanhas mais cruciais durante o devastador cerco de Leningrado, que ceifou a vida de cerca de 260 mil soldados do Exército Vermelho. Essas árvores agora erguem capacetes abandonados no ar, como soldados em posição de sentido. Os capacetes dos homens caídos provavelmente caíram sobre mudas jovens, apenas para serem empalados, conforme as árvores envelheciam. Muitas armas descartadas também foram eternizadas na floresta assustadora. Uma das exposições mais perigosas é essa granada não detonada, que se alojou em um carvalho branco, quase toda para fora. Em outro lugar, você vai encontrar um cartucho de 75mm e uma arma de campo enterrada em um baú, uma pá de metal embutida,
ou até mesmo um rifle Mannlicher Carcano, de 1891. Parece que o único real vencedor, depois de terminada toda a batalha, é a própria mãe natureza. Você consegue se imaginar caminhando pela floresta e se deparar com algo tão assustador quanto isso? Considerando as marcas de impressão digital deixadas no tronco, o galho deve ter uma pegada bem firme nessa árvore magra. Ou é ao contrário? Em 1968, o artista e escultor italiano Giuseppe Pennone criou um molde de sua própria mão e o instalou em uma muda estreita. À medida que a árvore crescia, ela começou a se formar ao redor da mão, até atingir a largura perfeita, e com o tempo, a mão pode desaparecer completamente. A escultura é um testamento da relação do homem com a natureza e a incrível paciência de Pennone. Se você sofre tripofobia, talvez agora seja um bom momento para desviar o olhar. Essa árvore de aparência bem repulsiva pode ser encontrada na Abádia de Bolton, na Inglaterra, e não é a única do seu tipo. Na verdade, em todo o interior do Reino Unido, um estranho padrão de árvores dos desejos como essa pode ser encontrado. Como o nome sugere, esse costume funciona como uma fonte de desejos, mas as pessoas martelam moedas na superfície de uma árvore. Em alguns casos, a árvore é vencida e pode morrer envenenada por metais. Mas geralmente, a madeira continua a crescer mais do que os centavos, dando à árvore uma aparência escamosa, quase estranha. Quando atingem a altura perfeita, as árvores podem ser ótimas sinalizações. Os humanos pregam todos os tipos de cartazes, pôsteres e placas de trânsito em seus troncos densos, mas se os deixarmos por tempo bastante, eles podem desaparecer por completo. Esta árvore decidiu resolver o problema com os próprios galhos, removendo esta placa de pare de seu tronco e engolindo. Veja essa placa desavisada, que não está longe de ser totalmente engolida pela casca que se aproxima. Alguém mais acha que aquele carrinho parece muito feliz para alguém que está prestes a ser comido inteiro? Essa placa que está sendo gradualmente engolida é ainda mais desconcertante. Esta árvore cresceu de alguma forma entre a pintura e a estrutura de metal da placa. Uma história mais provável é que alguma alma dedicada decidiu pintar novamente a parte que faltava da placa sobre a casca quando notou que a árvore havia engolido a parte mais importante da mensagem, apenas para que se deformasse à medida que continuava a crescer. Não importa o quanto tentemos, a natureza sempre vai vencer a batalha contra a civilização. Uma árvore com esse formato só poderia pertencer a um conto de fadas, certo? Claro, isso não aconteceu sozinho, mas como se costuma dizer, onde há uma roda, há um caminho. Essa árvore provavelmente foi amarrada à roda de bicicleta abandonada quando era uma pequena muda para tentar modelar. Ao chegar à base da roda, a árvore voltou a crescer para cima graças ao fototropismo, razão pela qual as plantas crescem na direção da luz solar. Às vezes, a natureza desafia todo o entendimento humano, e essa imagem de uma árvore, que também é de alguma forma uma tomada elétrica, certamente vai fazer você dizer: espera, o quê? Se essa coisa quebra, quem você chama? Um cirurgião arborícola ou um eletricista? Pode parecer algum tipo de instalação de arte estranha, mas as chances é que esse híbrido desconcertante tenha começado algo assim antes que a natureza assumisse o controle e fizesse seu trabalho. Tenho pena do próximo filhote que decidir parar para ir ao banheiro durante um passeio. Ser um lenhador pode ser um trabalho cansativo, mas ocasionalmente um machado inesperado pode fazer todo o esforço valer a pena. Um homem em New Hampshire estava cortando uma árvore derrubada ao meio, perto de um estádio, quando descobriu isso lá dentro. Deve ter sido uma bela rebatida para conseguir essa façanha, não é? As chances são de que a bola de beisebol tenha caído na curva da árvore quando ainda era pequena e tenha sido completamente consumida ao longo dos anos, se ao menos o dono original da bola de beisebol ainda estivesse por perto para reivindicá-la. Uma bola de beisebol há muito tempo esquecida pode ser um achado muito legal, mas em 1980, os madeireiros que cortavam árvores na Geórgia para a Caft Corporation ficaram horrorizados ao descobrir isso nas covas de um dos grandes carvalhos. O que parece ser um sinal definitivo de vida alienígena é, na verdade, um cão de caça mumificado, agora apelidado de Stucky, que se alojou no tronco cerca de 20 anos antes. Os especialistas acreditam que o infeliz canino perseguiu um guaxinim a cerca de 8 metros de altura na árvore oca, até que ele se tornou muito estreito. Um efeito de chaminé então ocorreu quando uma corrente de ar para cima carregou o cheiro da morte para fora do caminho dos insetos e outros organismos prejudiciais. Hoje em dia, Stucky é a atração principal do Museu Forest World Tree, na Geórgia. Elas podem ter um crescimento incrivelmente lento, mas se você já teve alguma dúvida sobre a real força que uma árvore pode possuir, veja essa imagem. Parece que essa árvore de aparência amigável engoliu o topo do poste de luz e então continuou a crescer até quebrar o poste enferrujado ao meio, eventualmente carregando sua metade superior para cima.
A outra alternativa é que o mastro estava segurando a árvore até que ela afundasse o bastante para quebrar. Nesse caso, a árvore está caindo, e é bom alguém gritar madeira! Eu certamente prefiro a opção anterior. O cemitério deveria ser um local de descanso final e pacífico, mas parece que você não vai ter muito descanso se for enterrado em qualquer lugar perto de uma árvore faminta. Essa planta faminta decapitou de alguma forma a cruz de pedra pertencente à pobre alma enterrada 2 metros abaixo, enquanto essa lápide também está sendo lentamente sugada para um tronco vizinho. O que você acha que aconteceu entre essa lápide e a enorme árvore que se impõe em cima dela? Ou a lápide ornamentada está sendo lentamente absorvida pela árvore, ou a árvore é o que mantém as rachaduras juntas. Você é uma pessoa copo meio vazio ou meio cheio? Se essas árvores não eram aterrorizantes o suficiente, dê só uma olhada nessa árvore gananciosa, que parece estar colhendo as almas dos mortos para alimentar seu próprio aquecimento. Essa árvore em particular é na verdade o marco icônico da St. Pancras Old Church de Londres, conhecida como The Hardy Tree, que atrai visitantes há centenas de anos. Em 1865, Thomas Hardy, um dos escritores mais conceituados da Grã-Bretanha, foi contratado para ajudar a limpar o cemitério da igreja de St. Pancras original, para abrir caminho para a nova linha ferroviária do continente. Depois de exumar os restos mortais, Hardy organizou as lápides em uma formação circular ao redor da árvore, e com o passar dos anos, suas raízes se espalharam entre elas, puxando elas como um abraço mortal. Este banco em Dublin, na Irlanda, não pertence mais ao terreno da Faculdade de Direito de Honourable Society of King's Inn, mas sim à grande árvore de Londres que parece estar pendurado sobre ele. A árvore responsável por gradualmente engolir este pitoresco banco de parque é apropriadamente conhecida como a Árvore Faminta, e acredita-se que já viveu por mais de 80 anos. A escultura de ferro fundido não é páreo para a casca retorcida, que pretende consumir qualquer obstáculo em seu caminho, e certamente torna-se um assento consideravelmente menos confortável hoje em dia. A essa altura, está claro que as árvores engolem praticamente qualquer coisa que tente impedir o seu crescimento, mas isso definitivamente leva ao prêmio de uma das demonstrações mais impressionantes da natureza nessa lista. Eu me pergunto o que aconteceu com este pobre Audi Vintage para acabar em uma posição tão precária, sendo consumido de todos os ângulos por 4 árvores famintas. Alguns dizem que um marido azarado decidiu ficar no carro enquanto sua esposa corria para Whole Foods, e desde então ele está esperando. Quando árvores famintas encontram pareidolia, o fenômeno de ver rostos em objetos inanimados é uma bela vista de se ver. Não acredita em mim? Dá só uma olhada nesse rapaz adorável, que está feliz, engolindo um pedaço de corda amarela no estilo espaguete a dama e vagabundo. Às vezes basta um par de olhos arregalados para fazer as pessoas pararem e olharem 2 vezes ao passar. Essa pequena árvore parece que foi pega em flagrante, enquanto mastigava atrevidamente o mastro da cerca, e ela tem até o nariz. E aí, qual dessas árvores incomuns você achou mais divertida? E você já viu alguma coisa assim na sua cidade? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, e obrigado por assistir. Até a próxima!